Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Eu sou a irmã Ceissa Retróis, do canal Ceissa Retróis. Estou muito feliz por poder entrar no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, ou até mesmo no presídio, por meio da minha oração. Eu falo com você de Manaus, Amazonas, Brasil, né? Aqui são apenas 23 horas e 58 minutos, 2 minutinhos para o 0 hora. É. E eu quero lhe dizer, louvado seja Deus, perdão, porque calor, né, incomoda a gente de todas as formas. Mas Deus vai dar vitória para nós. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus 4. Pegue sua Bíblia, né? E vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes eu peço a você que se inscreva no canal, se não é inscrito, deixe o seu like, ative o sininho para ser notificado. Eu quero dizer a você que seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, você que me ouve pela primeira vez, né? Eu quero lhe dizer que juntos nós podemos estar todos os dias. Eu posso lhe ajudar em oração, você pode me ajudar em oração. Irmã, não sei orar, nunca orei, nem sei o que significa isso. Oração significa se humilhar diante do Senhor, buscar de Deus aquilo que nós estamos almejando para nós, para alguém da nossa família, se nós estamos com problemas, se nós estamos, né, com uma enfermidade, qualquer tipo de problema. Eu quero lhe dizer que o Jesus que eu conheço, ele pode te salvar, te curar, te libertar. Aceite a Jesus para morar no céu. Eu congrego na Igreja Pentecostal Deus e Amor, sou batizada há mais de 30 anos e até que o Senhor me ajudou, né? Então você escolhe a igreja que você quer congregar, mas você tem que ser fiel, porque quando Jesus voltar ou quando ele nos chamar, nós só iremos morar no reino de glória se nós for fiel. Não interessa de qual ministério que você for. O segredo é ser fiel. Se for fiel, herdará a coroa da vida. Amém? Né, meus irmãos, minhas irmãs, vamos orar em favor da nação. Estamos, louvado seja Deus, no clamor em favor do Brasil, né? Não só do Brasil, nós oramos em favor de todas as nações, mas o propósito de 21 dias de jejum e oração em favor do Brasil começou lá no Palácio do Planalto. E você, onde quer que você esteja, ore em favor do nosso país, porque a palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos entregar nosso país na mão do Senhor Jesus. Ore em meu favor, que eu oro a seu favor. Você que está desempregado, está desenganado pelos médicos, está preso, está escondido em algum lugar porque é foragido de justiça. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele tudo pode na sua vida. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos aprender hoje, louvado seja Deus, dentro da palavra do Senhor. Diz assim: Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, ou segundo Mateus, capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E o tentador, aproximando-se dele, disse: se és filho de Deus, ordena essas pedras que se transformem em pão. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, te atira daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Glória a Deus. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Novamente o diabo levou
para um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrares me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, só a ele servirás. Então o diabo deixou e vieram os anjos e o serviram. Amém? Hoje nós vamos aprender na palavra do Senhor, louvado seja Deus. Jesus, antes dele começar o seu ministério na terra, ele veio como um homem, né? Igualmente um homem natural, amém? Ele não era um homem natural, ele era um homem 100% homem, 100% espiritual, amém? Mas ele se fez um homem natural, amém? Sujeito a todas as paixões, sujeito a todos os desejos, né? E a Bíblia diz que logo depois de Jesus ser batizado, ele foi conduzido ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, amém? E quando Jesus estava no deserto, longe de tudo e de todos, né? Ele se retirou, o Espírito Santo levou ele, louvado seja Deus. Este processo todo homem passa, todo homem, principalmente homem e mulher de Deus, tem que passar o processo do deserto, amém? Então, quando ele foi, depois que ele saiu das águas, né? Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, nós também sabemos, ele recebeu o batismo com fogo com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, amém? De um pombo, louvado seja Deus. Abriu-se os céus e Deus disse: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, amém? Em quem eu tenho prazer de ter esse filho, amém? E então ele foi conduzido ao deserto. E ali, meus irmãos, logo que ele chegou no deserto, Satanás se apresentou a ele, amém? E Satanás, sabendo que ele estava com fome, louvado seja Deus, ele ofereceu, louvado seja Deus, ele ofereceu para Jesus as pedras, mas precisava aquela pedra ser transformada em pão, amém? E isso também podemos levar para o mundo natural, para a vida natural, de um homem natural, como eu, como você, né? Pedra significa tropeço, né? Pedra no nosso caminho é tropeço. E ele pegou, sabendo que Jesus não ia tropeçar naquelas pedras, ele mandou Jesus transformar as pedras em pão. E Jesus disse para ele: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele pegou, levou Jesus à parte mais alta do templo. Jesus já estava com o Espírito Santo, né? Levou à parte mais alta do templo e disse assim: olha, se tu és o Filho de Deus mesmo, te joga daqui, louvado seja Deus. Se tu és o Filho de Deus, te joga daqui para baixo, que os seus anjos darão ordem a teu respeito. Está escrito: eles te guardarão e tu não tropeçarás o teu pé em alguma pedra, amém? E olha que os anjos guardaram mesmo, né? E aí Jesus disse assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás levou, louvado seja Deus. No momento, o diabo levou para um monte muito alto, um lugar bem alto, vamos dizer que o Pico da Neblina aqui no Brasil, que é o monte, é o lugar mais alto, né? A montanha mais alta do Brasil é o Pico da Neblina, né? Então, ele levou Jesus a um desses lugares, o ponto mais alto, louvado seja Deus, e disse: olha, tá vendo ali o reino do mundo? Ele mostrou as cidades, as coisas mais lindas e tudo, e disse: eu te darei
se tu, louvado seja Deus, prostrares e me adorares, né? Louvado seja Deus. Toda a glória do mundo, o diabo ofereceu para Jesus. Se tu prostrares e me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, retira-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Amém. Há quantos, né, que deixam o Senhor pelos prazeres do mundo? Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, porque estava com fome. Há quantos que estão vendendo a sua salvação por conta da fome, por conta do vício, por causa da prostituição, por causa de tudo quanto não presta. Há quantos que se chegasse a ele, o Satanás oferece a ele o reino do mundo, oferece a ele a corrupção. Ele é um crente, entra numa empresa, vai trabalhar numa empresa e aí alguém convida ele para fazer parte de um esquema lá dentro e ele aceita. Não tem o Espírito Santo, não buscou o Espírito Santo, amém? E ele já caiu. Aí o diabo diz assim: quantos que fazem um pacto com o maligno para terem todos os reinos da terra? E na verdade é uma enganação, porque você não tem nada. Ele não pode dar o que não é dele. Ele não pode dar. Se eu tenho uma casa construída dentro dessa cidade, a casa é minha, não é dele. Ele não pode dar para você. Se você está sendo tentado para fazer um pacto com o maligno, ele vai lhe enganar e vai querer destruir a sua vida. Se Jesus não tiver misericórdia de você, ele vai lhe destruir, amém? E há quantos, né, também, que mal chega na igreja, aí ele já vai, mal se batiza. A palavra de Deus diz que quando Jesus começou o seu ministério, ele já tinha passado por todos os processos que um homem e uma mulher de Deus devem passar para poder seguir seu ministério. Amém? Há quantos que aceita Jesus hoje, tá na igreja hoje, até mente para os pastores, vem de outros ministérios, diz que já é batizado, aí já quer estar pregando, tem uma oportunidade, porque quer uma oportunidade na igreja e já quer fala até coisas que desvirtuam da palavra de Deus, sem contexto espiritual, amém? Por causa da ansiedade, ainda não tem nem o Espírito Santo. Quantos estão sendo envergonhados? O inimigo se manifesta na vida de alguém e ele é envergonhado porque ainda não está preparado para levar o ID do Senhor, para pregar o evangelho, mas tem uma ansiedade terrível de assumir um púlpito. Meu irmão, tem que ter jejum e oração. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois foi conduzido ao deserto. Lá no deserto foi tentado face a face por Satanás. Se você não fizer o mesmo processo que Jesus fez, você não vai aguentar. Há quantos que querem cargo na igreja, mas não querem pagar o preço, não querem o batismo com o Espírito Santo, não querem passar o deserto, amém? Não querem atravessar o deserto, querem pular o processo. Você não vai aguentar, você vai ser envergonhado por Satanás. Quando ele lhe apresentar os reinos do mundo, você vai cair, amém? Te prepara primeiro. Jejua, consagra, recebe o batismo com fogo e com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá graça para vencer as tentações. Se Jesus não tivesse o Espírito Santo, ele não tinha vencido Satanás, amém? Assim é você.
Assim é eu e você. Aí sobe no púlpito, estão aí se confundindo, dizendo que 2% quando Jesus vier vai subir, se a Bíblia diz que em todo lugar um salvo no arrebatamento, havia 5 prudentes e 5 loucas, eram 10, então era metade já. Havia 2 no moinho, um será levado, outro deixado, é 50%. Havia 2 na lavoura, um será levado, outro deixado, 2 na cama, um será levado, outro deixado, é 50%. Qual é a Bíblia que você leu que é 2%? Amém? Está escrito, leia a Bíblia e peça de Deus sabedoria, peça o Espírito Santo de Deus que ele te conduzirá, ele te dá sabedoria. Envergonhe o diabo, não passe vergonha nos altares, amém? Não passe vergonha nos púlpitos. Fale pelo Espírito Santo de Deus, como Jesus falava com Satanás, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele não pulou o processo, amém? Para que ansiedade de pregar a palavra, para que ansiedade de levar o ID? Se você não está preparado, você vai confundir a mente do pecador. Se prepare, Jesus passou anos se preparando e ele é espiritual, ele veio do Pai. Todo esse processo que Jesus passou anos se preparando, significa eu e você que devemos passar anos se preparando na presença de Deus para não sermos envergonhados pelo diabo, para sermos inspirados, direcionados pelo Espírito Santo. Há quantos que não tem Espírito Santo vai para o altar pregar contra o irmão que ele não gosta? Vai pregar contra o pastor que ele não gosta, contra a irmãzinha que ele não gosta. Pregue movido e direcionado pelo Espírito Santo. Não use o púlpito para jogar indireta em ninguém. Isso não é de Deus, é falta de unção do Espírito Santo, amém? Corrija a igreja no tempo certo. Esteja preparado, separado, selado, ungido e capacitado para fazer a obra de Deus. Chegará o seu tempo, quando o Espírito Santo mandar, quando ele chamar, você vai ser exaltado para a glória de Deus, não humilhado. Você não vai aguentar a luta se você não estiver cheio do Espírito Santo. Se você não estiver cheio de unção, se você não estiver preparado, se você pular o processo, você não vai aguentar, amém? Na primeira tentação de adultério você cai. Na primeira tentação de falar mal do seu pastor você cai. Na primeira tentação que alguém te der uma pedrada, você vai recrutar, você vai devolver, amém? Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai glorificar o Senhor. Esteja que nem teve Samuel, desde pequeno até o dia que o Senhor disse, vai Samuel, vai julgar a Israel. Samuel aprendeu no templo do Senhor. Vá para o deserto, que nem foi José. Vá para o rebanho de ovelha natural, como foi o rei Davi. Antes de cuidar de Israel, ele foi para o deserto também, era ele e as ovelhas. Enfrente o urso, enfrente o gigante, enfrente Golias e vença pelo Espírito Santo de Deus. Seja um Josué da vida. Josué desde cedo aprendia com Moisés no templo do Senhor,
Para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pule o processo. Espere em Deus. Não aceite o chamado do homem, porque Saul aceitou o chamado, o desejo dos homens e pereceu. Mas aquele que aceita o chamado de Deus, aquele que o homem chama, perece que nem Saul pereceu. Mas aquele que Deus chama permanece de pé. Há quantos pastores que caem pelo caminho, que tropeçam, que ficam para trás, porque o homem chama e ele aceita, amém? Você precisa, se você é um homem de Deus capacitado para a obra, Deus fala com você. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você não aceite o chamado do homem. Quando alguém lhe convidar para a obra, consulte a Deus, amém? Porque senão você não vai aguentar. Nessa minha jornada já vi muita gente ficar para trás. Porque querem ser regente, mas não querem pagar preço. Querem ser obreiro, querem vestir um jaleco, um guarda-pó, como chama, uma bata rosa, botar um paletó, uma gravata, mas não querem pagar preço. Não querem receber a unção, não vai aguentar a luta. Não querem buscar o Espírito Santo, não vai aguentar a luta. Porque quem nos ajuda a vencer o mundo, a vencer o espírito do mal é o Espírito Santo, amém? É a oração. Não querem calejar o joelho para não ficar com o joelho preto. Mas o diabo tem medo de joelho preto, ele não tem medo de joelho limpo não, amém? Joelho preto de oração, amém, Jesus? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor. Vamos orar. Espere o tempo de Deus. Espere o Senhor dizer, vai, lança a tua rede, que nele disse para Pedro. Pedro pescou, mas não tinha sido enviado por Deus, não pescou nada, amém? Não pegou nada. Mas quando Jesus disse, lança a rede, e a pesca foi maravilhosa. Seja assim também, amém? Espere o Senhor te mandar. Ouça a voz de Deus. Se você é homem de Deus, mulher de Deus capacitado para a obra, o que te impede do Senhor falar contigo? Se o Senhor não está falando contigo, se tu não está ouvindo a voz de Deus, precisa de intermediário, você não está capacitado para a obra. Porque na obra você não vai ter intermediário, não. É você e Deus. E se Deus não está falando com você, é porque você ainda não está preparado para ouvir a voz de Deus. Você ainda não deu lugar. Você ainda não alcançou. Amém? A intimidade com Deus. O diálogo com Deus, amém? Deus maravilhoso, Deus eterno, nesta hora de oração, levanto minha voz e as minhas mãos ao Senhor para interceder, meu Deus, em favor da minha vida, para que o Senhor perdoe meus pecados, que o seu nome seja glorificado na vida deste ouvinte, que o Senhor perdoe os pecados de cada um que me segue neste canal, cada um que vai ouvir esta oração, cada um, meu Pai, que vai ouvir esta pregação, que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger, que o Senhor possa guardar a nação brasileira, assim como minhas mãos estão erguidas aos céus, esteja suas mãos erguidas à terra, Senhor, a terra Brasil, com misericórdia, salvação e libertação, ao planeta Terra, Senhor. Meu Deus, existe, Senhor da glória, Senhor da glória, regiões, meu Deus, regiões no espaço, Senhor, aonde habita
legiões e legiões que impediram, meu Deus, da oração de Daniel subir, mas que o Senhor possa combater com o teu poder, com a tua graça, para que a nossa oração suba ao teu trono de graça, para que o meu irmão, minha irmã que ora comigo no canal, seja abençoado, seja agraciado. Jesus, Espírito Santo, entra na vida deste irmão, desta irmã, que está buscando a tua graça e o teu poder. Entra com salvação, libertação, proteção e cura divina. Abre os cadeados, Senhor, das prisões. Abre, Senhor da glória, as comportas do céu e derrama bênção sobre o Brasil, sobre as nações vizinhas, sobre as nações inimigas do Brasil, sobre Israel, meu Pai, sobre a China, meu Deus, sobre a Coreia, sobre os Estados Unidos, Reino Unido, Japão, a Irlanda, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, meu Pai, sobre a Polônia, a Colômbia, o Equador, o Chile, o Peru, Ruanda, meu Deus, visita a África, Senhor da glória. Meu Deus, derrama chuvas de bênção, sem medida, e que todo essas obras malignas, essas legiões que pelejam contra a oração do teu povo nas regiões celestiais, caiam por terra. Meu Deus, olha aí, ó, são 66 escritos. Visite cada um. Eu lhe entrego o nome de cada um, escreva o nome deles, a bênção deles aí no livro da misericórdia, da libertação e do milagre. Escreva o nome de todos eles, porque não me há mais tempo de citar o nome deles. Mas o Senhor conhece as estrelas nas galáxias e sabe quantas estrelas tem na galáxia. Então, Senhor, o Senhor conhece cada um. Envia teu anjo agora e vai tirando, porque não adianta nada nós clamar e pedir se o Senhor não responder. E não tem legião que possa ser, meu Pai, vencedora diante do Senhor. Um anjo só combate uma legião. Meu Deus, que nós tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, de bênção. Meu Deus, que todos esses desastres naturais que estão sendo previstos, que caia por terra, que o Senhor possa colocar, Senhor da glória, um anjo protetor no espaço para proteger a terra que o Senhor criou para o homem e sua habitação. Amém, Jesus. Amém. Lhe entrego todos os escritos no canal e os não escritos, mas que me ouvem, em suas mãos, e que o Senhor possa conceder a bênção. Em nome de Jesus, se eu sou serva de Deus vivo,